vamos ver aí construção de quê? Do prédio. Que algo foi construído, né? Então, a construção, já terminou a construção de quê? Então, aí ele pode ser representado, esse complemento nominal, por um substantivo. Outro caso, preços, por exemplo. Você já verificou o cálculo dos preços? Então, você já verificou o cálculo? Que cálculo? Cálculo de quê? Perceba que a palavra ela vai precisar de um complemento, tá? Dos preços. Então, a palavra preços é que é justamente o substantivo que vai complementar esse nome, né? Que também é outro substantivo. Percebam o seguinte, todos os complementos nominais, eles sempre vêm introduzidos pela preposição. Então, isso é uma exigência, tá, minha gente? Todo complemento nominal, ele sempre é iniciado por preposição. Isso é sempre mesmo, não é... E não tem exceções, tá? Sempre iniciado por preposição. Só ter cuidado para não confundir, né, com a questão do objeto indireto, porque qual é a regra claríssima? Objeto indireto complementa um verbo, né, gente? Complemento nominal complementa nome. Isso já clareia tudo, né? Então, não tem como confundir complemento nominal com objeto indireto jamais, por essa questão, tá? Objeto indireto é o complemento de um verbo. E o complemento nominal é o complemento de um nome, sendo esse nome um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Beleza? Continuando. Exemplos de complemento nominal representado, por um pronome. Isso pode acontecer também. Por exemplo, pronome você. Meu irmão tem saudade. Quem tem saudade de algo ou de alguém. Então, esse complemento ele pode vir em forma de pronome, de você, né? Pronome de tratamento, nesse caso. Então, você. Como ela, por exemplo, né? O sonho dela, eu grifei algo errado aí, eu botei famosa, mas não é famosa não, tá, gente, o grifo. O grifo aí é o dela. O sonho dela é ser uma cantora famosa. No caso, ela tá aí na fusão aí já com a preposição. Por quê? Porque nós não vamos usar o de ela, né, gente? Não se usa. Por isso que nós temos aí algumas preposições que vão ser contraídas contra os casos gramaticais para evitar construções assim desse tipo, que são absurdas, né? O de ela não existe. Então, dela, beleza? Que a preposição já está inclusa aí, tá? Então, o sonho é ser uma cantora famosa. Então, automaticamente vem a pergunta, o sonho de quem é ser uma cantora famosa? O sonho dela. Então, ela, que no caso vai ser o nosso pronome, né, pessoal, aí, nesse caso, que vai servir também como complemento nominal, né? Complemento nominal do substantivo sonho. Beleza? Continuando, tá? Bora lá. Exemplo de complemento nominal representado por um numeral. Também pode acontecer. Por exemplo, a palavra ambos, né? Que tem valor de numeral. Ambos significa como se fosse os dois, né? Então, é grandiosa a imaginação de ambos, né? Então, perceba, é grandiosa a imaginação de quem, né? De ambos. Então, ambos, né? Tem valor de numeral e assim, e como tal é classificado e também está servindo aí como um complemento nominal, tá? No caso do substantivo imaginação. Também como numeral, a hesitação de um pode motivar a hesitação de todos, né? A hesitação de quem? De um. Tá lá no finalzinho a hesitação de todos. Todos também pronome pronome indefinido, né? Nesse caso também está complementando aí a questão do substantivo hesitação, tá? E também o exemplo de complemento nominal é representado por uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ou seja, é uma oração que tem valor de complemento nominal. Por exemplo, todos temos esperança. Então, esperança é o substantivo, no caso, que vai precisar de um complemento. Quem tem esperança de algo, né, de alguma coisa. Então, todos temos esperança de quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, a partir da conjunção que e o resto da oração aí, tudo isso é considerado a oração subordinada, tá? O de, ele não entra porque o de é como se fosse aquela obrigatoriedade da questão do complemento nominal. Então, sempre que é considerado o complemento nominal, é sempre após a preposição, tá? O exemplo de baixo. Sinto necessidade, né? A mesma coisa. Quem tem esperança de algo, quem sente necessidade de alguma coisa, né? Então,
o substantivo necessidade ele já pede sim uma preposição, um complemento, perdão, que já vem iniciado pela preposição. Então, tenho necessidade de quê? De que você me deixe descansar um pouco. Então, nesse caso aí, são orações subordinadas, né? No caso, substantivas completivas nominais, que têm função de complemento nominal, por sua vez, né, minha gente? Vamos lá, vamos caminhando, tá? Olha só, esse aqui é um grande quê aí do assunto, tá? Porque existem situações em que o complemento nominal ele pode ser confundido com um adjunto adnominal. Porque, assim, ambos, de certa maneira, fazem referência a nomes. O adjunto nominal também faz referência a um nome, sempre a um nome. A intenção do adjunto nominal é sempre também caracterizar, né, adjetivar o termo, e especificando, caracterizando, qualificando. Então, essa é a função do adjunto nominal. O complemento nominal, a função é complementar o sentido, né, do termo. Então, a gente já parte mais ou menos a partir dessa premissa, né, que as funções, né, desses dois termos aí sintáticos são distintas, né? Porém, na prática, quando eles estão lá na sua frente, diante de você, alguns deles, você corre o risco de confundi-los, pela questão do emprego, assim, na forma escrita, tudinho. Mas quando você consegue reconhecer a função que aquele termo está estabelecendo ali naquele contexto, aí sim você tem essa clareza, né? Sabe distinguir um do outro. Vamos lá, então, ver algumas coisas interessantes e necessárias para que não façamos essa confusão entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, beleza? Então, vamos lá. Para que não haja confusão entre o complemento nominal e a adjunta nominal, atente na seguinte distinção. Então, coloquei alguns pontos que distinguem bem um do outro, tá? Primeiro ponto. Se estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, sendo sempre precedido de uma preposição, vai ser sempre complemento nominal. Nunca vai ser um adjunto adnominal. Lembrando, o adjunto adnominal, ele só se relaciona, né, a substantivo, tá? Se for adjetivo ou advérbio, já sabe que é complemento nominal, tá? Lembrando que tem que ser obrigatoriamente iniciado, né, precedido por uma preposição. Isso é fato, beleza? Como eu disse anteriormente a vocês. Se estiver ligado, segundo ponto, tá? Se estiver ligado a um substantivo concreto, podendo ser ou não precedido de uma preposição, aí é um adjunto adnominal. Lembrando, tá? Tem que se estiver ligado a um substantivo concreto. Prof, faz aí o flashback aí do que é substantivo concreto, distinção de concreto e abstrato. Bora lá. Substantivo concreto é substantivo que tem o quê? Uma existência independente, tá? Por exemplo, se eu digo assim, mesa. Mesa tem uma existência independente. Independente de qualquer coisa, a mesa, ela existe por si só. É um objeto que eu consigo ter a imagem visual dela, né, desse objeto. Então, a sua existência é independente. Já o substantivo abstrato, ele se baseia eu posso dizer que ele é um termo que tem uma existência dependente. Depende de quê? De um meio para poder ser perceptível, de um meio para poder ser palpável, identificável. Por exemplo, se eu digo assim, alegria, eu não sei o que, eu não consigo ter uma imagem visual da alegria. Eu sei o que é alegria porque ou eu sinto, eu vejo algo, ela sendo, assim, transmitida através de alguém, né? Então, ela precisa de um meio, né? De um meio físico para poder ser percebida. Nesse caso, os substantivos abstratos, eles se baseiam nisso, digamos assim, nessa ideia, tá? Precisa de um meio, geralmente o homem é esse meio, né? Esse veículo que vai trazer à tona a existência desse substantivo. Então, geralmente são nomes de emoções, são nomes de sensações, são nome de ações, né? Nome de ação, Sandra, também é substantivo? Sim. Por exemplo, escrita. A escrita, a sua escrita é muito delicada, por exemplo. Então, a palavra escrita justamente um substantivo abstrato, né? É o nome, né, da ação, não é a ação em si, não confundir escrita com verbo, tá?
Agora, se eu falo assim, a carta foi escrita, aí nós temos aí uma locução verbal. Que aí, no caso, a palavra escrita está determinando uma ação em execução, tá? Uma ação que foi executada. Já a escrita é delicada, eu estou falando do modo de escrever, a forma de escrever, no caso, não é a ação em si, mas eu estou nomeando aquela situação. Então, nesse caso aí, seria o substantivo abstrato, tá? Então, nomes de ações também são substantivos abstratos, não ações em si, beleza? Então, quando esse complemento estiver ligado a um substantivo concreto, podendo não ser precedido de uma preposição, vai ser sempre um adjunto adnominal, não vai ser complemento nominal, tá? Pois substantivo concreto já sabe que não é complemento nominal. Por quê? O ponto 3 vai explicar isso. Se estiver ligado a um substantivo abstrato, por qualquer preposição que não seja a preposição de, tá? Pode ser qualquer uma, mesmo que não seja de, vai ser complemento nominal. Tá? Então, fiquem bem atentos a isso, beleza? Mas tem situação que fiquem ligadinhos também, porque sempre vem aquelas questões bem do capiroto mesmo, que vem para deixar a gente meio doido. Então, assim, vai ter situação que você, às vezes, vai até lidar com, por exemplo, um substantivo, mesmo que seja abstrato, e ainda assim ele vem com alguma preposição, digamos. Agora você vai ficar ligado em quê? Esse substantivo abstrato, ele é um nome que precisa realmente de um complemento? É um nome que não tem sentido completo? Aí você já vai por esse lado. Aí já vai nessa pegada. Porque tem aquelas questõezinhas que vem, parece que é a enviada do cão mesmo, para confundir a gente, para a gente errar aquela questão por besteira. Então, fiquem atentos a isso, tá? Não é só porque é abstrato já é complemento nominal. Opa, calma. Analisa direitinho, tá? Vê o contexto. Porque as bancas se valem dessas brechinhas, né? Para algumas exceções. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Até aí tranquilo, Diana? Alguma pergunta? Tô passando, tá? Vamos lá. Vamos acordar. Então, vamos lá. Assim, a única construção que pode criar dúvida, aí eu vou trazer para vocês agora aqui, ó. A única situação que pode realmente criar dúvida em relação de um complemento nominal, né? A dúvida entre um complemento nominal e uma adjunta de nominal. Então, olha só. A única construção que pode criar dúvida na distinção entre complemento nominal e adjunta adnominal é substantivo abstrato mais a preposição de mais substantivo. Então, quando tiver essa estrutura, aí tem que ter atenção, porque pode ser um complemento nominal, né? Ou pode ser uma adjunta de nominal. Então, isso aí pode realmente gerar dúvida, né? E as bancas miseráveis vão em cima disso mesmo. Não vão em outra coisa, não. Vão mais em cima disso aí mesmo para deixar a gente, né, desnorteado. Vamos lá. Então, vamos ver. Se o termo em questão, antes da nominalização do verbo, era sujeito, apresentando um valor agente, então é um adjunto adnominal. Se o termo em questão, antes da nominalização do verbo, era um complemento verbal, apresentando um valor paciente, então é complemento nominal. Essa história aí, gente, de nominalização do verbo é a questão de transformar verbo em nome, tá? A gente vai ver aqui no exemplo agora, para ficar mais claro para vocês. Ó, o caso do complemento nominal, tá? Primeiro caso. Não entendi a explicação da matéria. Então, essa é a nome explicação, que é a forma nominalizada do verbo explicar, certo? Então, é essa questão aí. Então, da matéria é complemento nominal. Por quê? A matéria ela foi explicada. Então, veja que aí esse termo tem um valor passivo, ele sofre a ação. Perceberam? Então, nesse caso aí, quando isso acontece, aí nós temos o complemento nominal. Sempre ele vai ter um valor assim, ele vai passar essa ideia de passividade, não tem um valor passivo. Não um valor ativo de agente que realizou uma ação, mas que sofreu a ação, tá? Veja o caso aí do adjuntado nominal, para a gente comparar. Não entendi a explicação do professor. Então, antes de explicação, né? Ser uma forma nominalizada do verbo explicar, veja logo embaixo o que acontece aí. Do professor é adjunta nominal, porque o professor explicou.
Ó, não entendi a explicação do professor. Então, subtende-se que ele havia explicado alguma coisa, né? Então, no caso, o do professor, perceba que tem a função de sujeito, de certa maneira, tem um valor ativo, de que realizou a ação, tá? Efetuou a ação. Então, nesse caso, quando isso ocorrer, aí nós temos aí um adjunto adnominal, e não complemento nominal, tá? Adjunto e não complemento. Até aí, tranquilo, minha gente? Tranquilo? Paloma tá dizendo que sim. Acho que só a Paloma tá. A Josiane disse que sim também. Tá todo mundo acompanhando aqui. Ah, coisa boa. Então, vamos lá, continuando. Além disso, ainda falando sobre a questão da diferença entre complemento nominal e adjunto nominal, além disso, se completar obrigatoriamente o sentido de um nome, é complemento nominal. Aquilo que eu falei para vocês. Como é que a gente sabe que é um complemento nominal? Perceba se esse nome, ele precisa de um complemento para ter o seu sentido, né, integral, né? Então, nesse caso, se for completar obrigatoriamente o sentido do nome, então já sei que é um complemento nominal. Se apresentar informação acessória a um nome, ou seja, sendo, portanto, dispensável, então é uma adjunta nominal. Essa é a diferença básica, minha gente, entre o complemento nominal e o adjunto também, o adjunto nominal também. Essa noção que o complemento nominal é algo que ele é, digamos assim, ele é imprescindível, ele não dá para ser dispensável, ele é indispensável na construção aí da oração, tá? Do período. Já o adjunto nominal, não. Ele é um termo acessório. Ele pode ser dispensado e não causa prejuízo ao enunciado, tá? A retirada dele não vai prejudicar a informação, tá? A informação continua tendo sentido completo, só que o adjunto nominal, ele é o que acrescenta algo a mais dentro da informação, mas não é esse acréscimo, ele não é essencial. Ele pode ser excluído e não causa dano nenhum prejuízo em relação à informação. Beleza? Aí nós temos aqui mais exemplos, tá? Para ficar mais claro aí para vocês. Complemento nominal. Finalmente, estou livre de obrigações. Então, a gente vai observar essa questão de obrigações. Não é que eu falo assim, finalmente estou livre. Aí, de certa maneira, vem aquela pergunta: quem está livre de alguma coisa, né? Se liberta de algo. Então, sendo obrigatória a presença do complemento. Então, no caso, complemento nominal. Já outro caso, adjunto nominal. Isto são brincadeiras de irmãos. Nesse caso, se eu tiro de irmãos, perceba se falar, isto são brincadeiras. O sentido está completo. Agora, eu acrescentei a informação, são brincadeiras de irmãos, por exemplo, são brincadeiras de amigos, enfim, eu quis trazer uma especificação. Lembra que eu falei que uma das funções do adjunto nominal é trazer especificação, a ideia de especificar algo? Pronto. Então, nesse caso aí, adjunto nominal. Tá? Porque de irmãos é adjunto nominal, porque de irmãos é uma informação acessória, não sendo indispensável para a compreensão do substantivo brincadeiras. Então, a palavra brincadeiras é uma palavra que não exige um complemento, tá? Em si. Não exige complemento mesmo. Beleza? Até aí, tranquilo? Vou passando, tá, galera? Qualquer coisa, falem aí. Pronto. Vamos falar um pouquinho agora do agente da passiva, tá? Como outro termo integrante, tá? Da oração. Já vimos os complementos verbais, vimos o complemento nominal, e agora estamos no agente da passiva. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Pode continuar, professor. Beleza. Então, o agente da passiva, ele é o termo utilizado para determinar o praticante da ação na voz verbal passiva, né? Só relembrando que as vozes verbais, né, elas se classificam em voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, tá? Então, quando a voz verbal está na voz passiva, né, que é quando o sujeito, ele sofre ação, tá? Ele não realiza ação, essa é a forma de conhecer as vozes verbais dentro do contexto, né? Depende de como se comporta o sujeito, né, dentro dessa oração. Se é um sujeito agente, então nós temos uma
oração em voz ativa. Se é um sujeito paciente, né, um sujeito que sofre